mandaram para vocês um diagnóstico. Você não engravida porque você tem isca, infertilidade sem causa aparente. Isso é real? Isso existe? É realmente por isso que vocês não estão engravidando? Vamos falar sobre isso hoje? Gente, eu sempre comento aqui com vocês que a gestação é um resultante de uma pessoa extremamente saudável, né? A mulher saudável, a mulher que está totalmente sem nenhuma alteração, ela engravida com facilidade e ela leva essa gestação com facilidade também. O que acontece é que, às vezes, né, não existe uma investigação profunda a ponto de se descobrir, e às vezes os problemas são os mais delicados e discretos possíveis. E não houve essa investigação. E aí lançam um diagnóstico para vocês de isca. Você não engravida porque a gente não sabe por quê, entendeu? Você tem alguma coisa aí que não tá rolando. Então, a frase da titia aqui é: isca não existe. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Sempre tem alguma coisa que está ruim quando você não consegue engravidar. Pode ser com você, pode ser com seu marido, enfim, né? Mas a gente está falando aqui de saúde da mulher, então a gente vai focar nisso. Às vezes tem paciente que não engravida simplesmente porque está desnutrida, tem alguma deficiência nutricional. Olhem isso, né? E é verdade, pode acontecer isso é muito comum. E às vezes a gente repõe vitamina e ela engravida na sequência. Às vezes essa paciente está com uma alteração hormonal, ela tem uma progesterona mais baixa, ela tem um estradiol mais alto, ela tem um excesso de testosterona, ela tem um excesso de prolactina, enfim. Ela pode ter qualquer alteração hormonal. E ela pode ter também uma alteração metabólica. Pode ter uma alteração metabólica. Pode ter uma resistência à insulina, pode ter uma alteração de tireoide, pode ter uma doença autoimune de tireoide. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer. E as coisas têm que ser investigadas a fundo. Não adianta a gente fazer uma investigação superficial, falar que não achou nada, simplesmente virar para essa paciente, falar que ela tem uma isca e mandar ela, sei lá, fazer qualquer coisa, né, que não seja tentar engravidar e conseguir, enfim. Então, assim, a investigação ela tem que ser um pouco mais intensa e ela tem que ser focada. Pode ter algum problema estrutural? Pode também. Ela pode ter uma obstrução tubária, né, que vai ser vista num exame mais invasivo, né, que é a esterossalpingografia. Ela pode ter uma endometrite, uma infecção que não foi curada e por isso ela não consegue implantar, que vai ser vista numa esteroscopia. Enfim, então o rol de exames que tem que ser solicitados às vezes, e isso tem que ser guiado por cada paciente. Por que ela não consegue, como que ela não consegue, ela já teve algum tipo de gestação, ela já teve aborto, ela não teve, ela teve gestação química, ela teve anaembrionária, o aborto dela foi mais pra frente antes, já tinha batimento, não tinha batimento. São diversas coisas que tem que ser olhadas para essa paciente antes da gente começar a pedir os exames. E os pedidos dos exames, eles têm que ser direcionados para cada coisa dessa. Então, diante de um diagnóstico de isca, a minha sugestão para vocês é: procurem uma segunda opinião. Se já for a segunda, procurem uma terceira opinião. Se já for a terceira, procurem a quarta e por aí vai. Tá? Porque sempre tem alguma coisa que não tá certa. Pode ser, como eu disse, a coisa mais discreta e simples possível, mas que não foi vista. Às vezes, simplesmente, essa paciente não dorme bem, ela não tem uma produção boa de melatonina e ela não consegue engravidar por isso. Ela pode ter uma doença autoimune, ela pode ter até uma SAF, que é uma doença autoimune que atrapalha a implantação. Então, eu preciso olhar para tudo isso antes de dar um diagnóstico. E também a gente tem que olhar para esse marido. Paralelamente à investigação da mulher, o marido tem que passar no urologista, tem que fazer os exames, porque às vezes ele tem uma alteração no espermograma que também pode ser tratada, que também pode ser melhorada, enfim. E fazendo o tratamento dos dois em paralelo, não fica, né, um depois vai ver o outro e a gente não perde tanto tempo, né, na melhora do casal. Enfim. Não aceitem um diagnóstico de isca, tá? Porque esse diagnóstico,
ele não existe. Outra coisa que é muito comum, que eu lembrei agora, é estresse. Tem muita paciente que está com tudo realmente organizado e que está num nível de estresse muito alto, que precisa melhorar isso para que consiga melhorar a produção hormonal e engravide tranquilamente aí. Então, sempre tem alguma coisa, por mais discreta e pequena que seja, ela vai aparecer se vocês investigarem de uma forma correta e profunda. É isso, e a gente se vê na próxima.